Como e quem definiu quais seriam os livros da Bíblia católica? Quanto ao Antigo Testamento, temos 3 idiomas originais. A maior parte foi escrita e chegou até nós em língua hebraica. Alguns capítulos dos livros de Esdras e Daniel, e um versículo de Jeremias estão em aramaico, que foi o idioma falado na Palestina depois do exílio babilônico, século 6 a.C. 2 livros, o segundo dos Macabeus e a Sabedoria, foram escritos originalmente em grego. Dos livros de Judite, Tobias, Baruque e Eclesiástico, e parte também de Daniel e Esther, perdeu-se como no caso do Evangelho de Mateus, o texto original hebraico ou aramaico, sendo substituído pela versão grega. Essas diferenças linguísticas não deixavam de exercer a sua influência sobre a extensão do cânon dos livros sagrados. Enquanto os judeus disseminados no mundo greco-romano não tinham dificuldade em introduzir os livros redigidos em grego, os judeus da Palestina não queriam conformar-se com isso. O Antigo Testamento nos foi legado pelos hebreus. Tínhamos, no início do cristianismo, 2 versões, uma palestina, cânon restrito, composta por 39 livros que foram escritos na Terra Santa, em hebraico, divididos em e a lei, Torá, os profetas e os escritos, Tagiógrafa e uma alexandrina, cânon completo, composta de 46 livros, que é uma tradução grega, da versão palestina, feita na cidade de Alexandria entre 250 a.C. e 100 a.C., através de 70 sábios judeus, ou 72, segundo outras tradições, fato este que originou o termo versão dos 70 ou alexandrina. Os 7 livros que só figuram na versão dos 70 ou alexandrina são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, ou Siracida, 1 e 2 Macabeus, além dos fragmentos de Esther, 10 versículo 4 a 16, Daniel, 3 versículo 24 a 20, 13 e 14. No ano 100 depois de Cristo. Século I depois de Cristo, época em que se difundia o Novo Testamento com os Evangelhos e as cartas dos apóstolos que surgiam, e que os judeus não acreditavam nem aceitavam, os doutores da sinagoga, rabinos judeus, realizaram um sínodo na cidade de Jamnia, ou Jabnes, perto de Jafa, na Palestina, para definir quais seriam os livros da sua Bíblia, somente o Antigo Testamento em que eles acreditavam, e definiram como critério para isso os seguintes itens, como assevera o teólogo Filipe Aquino. 1. Deveria ter sido escrito na Terra Santa. 2. Escrito somente em hebraico, não aramaico nem grego. 3. Escrito antes de Esdras, 455-428 a.C. 4. Sem contradições com a Torá ou Lei de Moisés. Esses critérios eram racionalistas mais do que religiosos, fruto do retorno do exílio da Babilônia. Por esses critérios não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que posteriormente também deixaram de constar no Antigo Testamento da Bíblia protestante, confronte com a Escola da Fé 2 a Sagrada Escritura. Foi-se formando a opinião de que, depois de Esdras, século 4 a.C., faltando ou sendo incerto o dom profético, confronte com o Mec 4, 46, 14, 41, nem sequer admitiam pudessem ser escritos livros inspirados por Deus. Por isso, quando nos fins do século I depois de Cristo, os doutores da sinagoga fixaram o cânon das Sagradas Escrituras, foram excluídos até os livros escritos em hebraico depois daquela época, como o Eclesiástico. Daí resultou o cânon hebraico em que faltam 7 livros. A definição do cânon bíblico para os cristãos partiu da autoridade apostólica da Igreja Católica 1, tanto para os livros do Velho Testamento, quanto para os livros do Novo Testamento, como pode ser evidenciado histórica e teologicamente. No que diz respeito ao Antigo Testamento, os judeus nos legaram as 2 versões acima descritas, Palestina e Alexandrina ou dos 70, e a Igreja, após dirimir suas dúvidas através da análise teológica dos livros, juntamente com o discernimento do Espírito Santo, optou pelo cânon completo da versão dos 70, da Alexandrina. A palavra cânon é grega e significa literalmente uma regra ou medida, ou varinha direita. No seu principal sentido metafórico de regra de fé aparece a palavra cânon no Novo Testamento, e a todos quanto andarem nesta regra, paz e misericórdia sobre eles, confronte com Gal 6 capítulo 16. Parece ter sido neste sentido, na verdade muito apropriado,
que no século IV a palavra cânon começou a ser aplicada às escrituras, que continham a regra autorizada pela qual deve ser moldada a vida do homem. Mas foi a Igreja II que, guiada por Deus, formou o cânon, determinando depois de largos debates, quais livros deveriam ser recebidos como sagrados e quais deveriam ser rejeitados. A Igreja, pois é que primeiramente canonizou os livros santos, que ficaram sendo canônicos, isto é, conforme o cânon a regra, história, doutrina e interpretação da Bíblia. Após a Reforma Luterana, os protestantes começaram a rejeitar os 7 livros acima citados, da versão dos 70, e em meados dos séculos XIX os retiraram de suas Bíblias, como afirma o teólogo Filipe Aquino. Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, traduziu também os 7 livros deuterocanônicos, na sua edição de 1534, e as sociedades bíblicas protestantes, até o século XIX, incluíam os 7 livros nas suas edições da Bíblia. Os protestantes só admitem como livros sagrados os 39 livros do cânon hebreu. O primeiro que negou a canonicidade dos 7 deuterocanônicos foi Carlos Tadil, 1520, seguido de Lutero, 1534, e depois Calvino, 1540. Historicamente se comprova que os primeiros cristãos utilizavam o Antigo Testamento da versão dos 70, da Alexandrina, portanto com os 7 livros rejeitados pelos judeus e protestantes. Tem-se dito que a Bíblia dos Apóstolos, aquela que habitualmente citam, é a Septuagintina 3, e que esta versão contém os livros apócrifos. Que eles usavam a versão dos 70 não sofre dúvida, história, doutrina e interpretação da Bíblia. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, da Alexandrina, considerando canônicos os livros rejeitados em Jamnia ou Jabnes. Ao escreverem o Novo Testamento, usaram o Antigo Testamento na forma da tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. O texto grego, dos 70 tornou-se comum entre os cristãos, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, passou para o uso dos cristãos. Quanto às dúvidas surgidas no seio da Igreja durante o processo de definição do cânon das Sagradas Escrituras, nota-se o debate teológico dos grandes pais apostólicos da Igreja e a colaboração do Espírito Santo para a chegada em um consenso. Alguns padres da Igreja denotaram certas dúvidas nos seus escritos, por exemplo, Atanásio 4, 373, Cirilo de Jerusalém 5, 386, Gregório Nazianzeno 6, 389, enquanto outros mantiveram como inspirados também os deuterocanônicos, por exemplo, Basílio 7, 379, Santo Agostinho 8, 430, Leão Magno 9, 461. A partir do ano 393, diferentes concílios, primeiro regionais e logo ecumênicos, foram fazendo precisões à lista dos livros canônicos para a Igreja Católica. Outro fato importantíssimo é que nos mais antigos escritos dos Santos Padres da Igreja Patrística, os livros rejeitados pelos protestantes, deuterocanônicos, são citados como Sagrada Escritura. Assim, São Clemente de Roma X, o quarto Papa da Igreja, no ano de 95 escreveu a Carta aos Coríntios, citando Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico, livros estes rejeitados pelos protestantes. Da mesma forma, o conhecido pastor de Hermas Bonze, no ano 140, faz amplo uso de Eclesiástico, e do 2 Macabeus, Santo Hipólito 12, 234, comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos rejeitados pelos protestantes, e cita como Sagrada Escritura Sabedoria, Baruque, Tobias, 1 e 2 Macabeus. Fica assim, muito claro, que a sagrada tradição da Igreja e o sagrado magistério sempre confirmaram os livros deuterocanônicos como inspirados pelo Espírito Santo. Vários concílios confirmaram isto, os concílios regionais de Hipona, ano 393, Cartago II, 397, Cartago IV, 419, Trullos, 692. Principalmente os concílios ecumênicos de Florença, 1442, Trento, 1546 e Vaticano I, 1870, Escola da Fé segundo a Sagrada Escritura. Os livros rejeitados pelos protestantes são por eles chamados de apócrifo. Os católicos não adotam este termo para tratar os referidos 7 livros, considerando-os deuterocanônicos, ou seja, aqueles livros que do século II depois de Cristo ao século IV depois de Cristo
A Igreja não tinha ainda ratificado a sua canonicidade e era um motivo de estudo e discernimento do Sagrado Magistério da Igreja. 13. Chegou-se a fazer distinção entre livros reconhecidos, homologúmenos, admitidos por todos, os do cânon hebraico, e livros controversos, antilogúmenos, não admitidos por todos. Os primeiros se chamam protocanônicos e os segundos deuterocanônicos, ou seja, canônicos de primeira e segunda época. Compreende-se que os hebreus rejeitem, em sua totalidade o Novo Testamento, além dos deuterocanônicos do Antigo. Os protestantes ocupam uma posição de meio termo. No Novo Testamento, depois das primeiras incertezas de seus fundadores, admitiram integralmente e sem distinção o cânon católico. No Antigo Testamento, ao invés, seguindo o cânon mais restrito dos hebreus, rejeitam como fora da série dos livros sagrados, sob o nome de apócrifos, os que nós chamamos deuterocanônicos. Para se chegar ao Novo Testamento que temos, a Igreja Católica teve de rejeitar diversos livros que não eram inspirados por Deus, e através da sua autoridade apostólica. 14. Definir o cânon das Escrituras. Os livros abaixo citados são os que os católicos consideram apócrifos, ou seja, livros não revelados pelo Espírito Santo e que muitas vezes continham heresias. A Igreja os considera importantes para o estudo, visto que alguns deles podem conter verdades históricas. Através da quantidade de livros, observa-se como a Igreja teve de ser criteriosa, inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, para retirar o joio do meio do trigo. Sem a autoridade da Igreja não teríamos como saber quais seriam os livros divinamente inspirados por Deus para a composição da revelação escrita às Sagradas Escrituras.